Na live de hoje, nós trataremos de um tema extremamente interessante e importante. E esse tema aqui eu busquei de acordo com uma série de dúvidas de seguidoras e de pacientes. As dúvidas se referem à recuperação de uma cirurgia plástica de mamas. Boa noite, Bruna Albanês Guimarães. Seja muito bem-vinda à nossa live aqui. Nós teremos nossos encontros semanais todas as terças-feiras, às 18h30, horário de Campo Grande, 19h30, horário de Brasília. Nessa semana eu estou aqui em São Paulo, aqui também está fazendo um friozinho. Nesse momento está 20 graus, mas as temperaturas vão cair e ao longo da noite vai para 12. Então realmente está um clima parecido com Campo Grande. E frio, na maioria dos casos, é um clima propício para uma recuperação, seja de uma cirurgia de outras áreas do corpo, seja de uma cirurgia de mamas, porque é muito mais confortável usar uma cinta modeladora. Na maioria dos casos, a temperatura baixa contribui para que haja menos inchaço. Alex do Som, seja bem-vindo, boa noite. E como eu falei, as temperaturas mais amenas contribuem para que os pacientes fiquem tranquilos, que não haja tanta euforia, tanta ansiedade por estar saindo de casa. E nós reunimos aqui as 10 principais dúvidas relacionadas à recuperação de uma cirurgia plástica de mamas. Seja essa cirurgia de redução, de elevação, que é a mastopexia, seja ela uma cirurgia para aumento do volume, como é a cirurgia de inclusão de prótese de mama, e mesmo as cirurgias de correção de cicatriz, reposicionamento, porque vocês sabem que mamas são áreas do corpo que lutam contra a gravidade do momento que a paciente se ergue até o momento de deitar. E se não usa o sutiã e tem uma mama de tamanho moderado ou grande, então pior ainda. E existem algumas alterações que ocorrem ao longo da vida que fazem com que haja perda de produção de colágeno, e isso propicia, claro, a flacidez das mamas. Então vamos iniciar aqui a primeira dúvida. Isso é uma coisa muito comum e olha, acreditem, numa consulta para cirurgia de mamas, uma das primeiras perguntas que a maioria das pacientes faz é o seguinte: doutor, qual é o tempo de recuperação? Aí você pensa assim, meu Deus, tempo de recuperação é uma coisa tão ampla, mas tão ampla. Tempo para quê, né? A maior parte dos especialistas é unânime em dizer que o tempo de recuperação de uma cirurgia de mamas, na maioria dos casos, varia entre 1 a 2 semanas, eu acrescentaria uma terceira semana. Mas quando nós falamos em atividades diárias, é comum que devamos considerar aí um período de 1 mês a 1 mês e meio, ou seja, de 4 a 6 semanas. Tá? Sabendo que existe uma recuperação que continua ali ao longo de 6 meses e a cicatriz se define ao longo de 1 ano a 1 ano e meio. Quando nós falamos em se define, nós nos referimos ao fato de que existe um tempo aí em que a cicatriz atinge aquela coloração semelhante à coloração da pele que está ali do lado, ok? Mas de uma forma geral, muito importante saber que na maioria dos casos, em torno aí de uns 17 dias a paciente está voltando a dirigir, se estiver tudo bem, porque você sabe que cirurgia possui as suas probabilidades, possibilidades, as suas eventualidades, e nós temos que estar atentos a isso. Com 30 dias, na maioria dos casos, a paciente já pode deitar de lado, já pode erguer totalmente o braço, já começar a fazer alguns alongamentos e retornar às atividades físicas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas
Voltando aqui a essa primeira dúvida sobre recuperação, qual é o tempo de recuperação? É importante que durante esse período a paciente tenha um acompanhamento com o seu cirurgião. Um canal de comunicação direta é muito importante para que esclareça dúvidas. Não importa a dúvida, às vezes alguma dúvida boba relacionada, que consideram, né, boba, mas que muitas vezes é importante, relacionada à alimentação, ou a algum evento social que surgiu de forma repentina, ou uma viagem, né, inadiável que tem que ser feita, tudo isso vai de acordo com cada caso. O seu cirurgião sabe como foi a cirurgia, o grau de dificuldade, se houve alguma intercorrência, e aí conta também o seu estado de saúde, como é que é a sua recuperação, como é que é a sua tolerância à dor, e por aí vai. Então, para que você tenha uma otimização desse tempo de recuperação, é muito importante, mas muito importante, que você tenha todo esse segmento, todo esse acompanhamento. Catalina, seja muito bem-vinda. Muito bem. E os cuidados pós-operatórios? Ora, a cirurgia, ela implica em alguns cuidados que são muito importantes, e eu direi para vocês que esses cuidados muitas vezes definem o bom andamento da cirurgia. Logo depois que o paciente recebe alta, dependendo do tipo de cirurgia, de como transcorreu o perfil da cirurgia, pode ou não ser necessário utilizar drenos. Em algumas situações, a paciente vai para casa com os drenos, cujo manuseio preferencialmente deve ser feito por uma profissional especializada, ou enfermeira, ou a fisioterapeuta, que já estão acostumadas a esse manuseio, sem aumentar o risco de infecção, de contaminação do dreno, ok? Especialmente naqueles casos em que houve uma contratura capsular e a chance de vazamento é muito maior, ou nos casos de mamoplastias redutoras, cirurgias muito vultuosas, de grande porte, realmente elas exigem a utilização de drenos, até porque se acumula sangue, se acumula líquido, esse sangue e esse líquido podem contribuir para inchar mais e comprimir a circulação da areola e do mamilo. Toda cirurgia de mamas possui areola e mamilo como um foco de atenção dos cirurgiões, né, porque são áreas mais propensas às alterações de perfusão, tá, de circulação. Então é muito importante que o paciente no pós-operatório cumpra direitinho esses curativos. É importante que tenha o acompanhamento da fisioterapeuta, que na maioria dos casos vai até a casa da paciente, ajuda no banho, retira, desabotoa o sutiã e reabotoa depois do banho, depois do curativo, coloca o antisséptico ou alguma pomada que for necessária, gaze, ou acolchoados, que a gente chama de Zolbeck, o curativo acolchoado de gás e algodão, para que o sutiã não machuque. Esses cuidados são muito importantes. E uma coisa muito importante também é o seguinte: toda vez que a profissional vai na casa da paciente fazer o curativo, se ela por acaso observar algo diferente, ela comunica ao cirurgião, ou manda uma foto, pede uma orientação, o que fazer nesses casos, né? É muito comum que o sutiã muitas vezes comprima um pouco a região da axila, e isso causa irritação. Essa compressão pode dificultar a circulação do braço, provocar formigamentos nos dedos, e pode ser necessário a utilização de uma esponja, uma espuma na região da axila, ou em algumas situações a gente faz uma pequena incisão ali com a tesoura para que o sutiã não fique comprimindo tanto a axila. O uso do sutiã é fundamental, e esse uso nós preconizamos por 2 meses, ou seja, 8 semanas. Essa sustentação que é promovida pelo sutiã contribui para que haja manutenção ali da circulação, para que a cicatriz que está em amadurecimento, que está em definição, ela evolua da melhor forma possível, porque o próprio peso das mamas, o peso natural das mamas fica forçando as incisões ali, e quando não abre pode forçar o alargamento da cicatriz ou o endurecimento da cicatriz, principalmente endurecimento na região submamária, onde nós temos uma espessura de derme um pouco maior, ok?
A exposição direta ao sol. Essa é uma dúvida. Aquelas pacientes que adoram tomar sol, e eu não a julgo por isso, porque o sol é um estímulo para a produção de vitamina D, além de promover sensações de prazer. Existe uma expressão em inglês que fala the joy of life, ou a sensação de prazer de viver, que é promovida pelo sol, claro, sem excessos, mas ir a uma praia, uma piscina, tomar sol, se bronzear, fazer a marquinha, normalmente depois de 3 meses. Nós temos que ressaltar aqui que as pacientes de pele morena, mista, as pacientes orientais, possuem uma tendência maior a manchar a cicatriz e também a endurecer a cicatriz. E o sol, quer queira ou não, ele possui uma energia muito forte. Toda vez que nós nos expomos ao sol, existe um aquecimento na nossa pele. Vocês podem prestar atenção que depois de se expor, depois de alguns minutos, a pele da gente fica quente. Realmente isso ocorre. Muitas pacientes ficam perguntando: doutor, quando poderei retornar ao trabalho? Essa também é uma pergunta muito importante e, por vezes, é um desafio respondê-la. Por isso, até que eu peço sempre que cada paciente, ao retornar ao consultório, anote as perguntas num papelzinho, enumere essas perguntas para que, na hora do curativo, quando chegar lá, não esqueça. Muitas pacientes vão ao consultório, fazem um curativo, vão para casa e quando chegam em casa, puxa, esqueci de perguntar se eu já posso fazer isso, fazer aquilo. Então é muito importante que você escreva, né, as suas dúvidas no papel para que a gente vá respondendo na medida em que a consulta vai progredindo, tá? Mas com relação ao trabalho, se você trabalha sentada, digitando no computador, aqueles trabalhos tipo home office, logo nos primeiros dias você vai poder digitar, vai poder trabalhar em casa, tá? A posição dos braços não vai ser tão apertada em direção ao corpo, não. Isso até promove espasmo da musculatura e isso pode provocar mais e mais inchaço. Eu oriento sempre uma postura ereta e de forma relaxada, sendo que os braços podem ficar até uns 45 graus de distância do corpo. Isso promove um relaxamento e isso vai permitir que você digite, que você escreva sem problemas. A grande questão quando os pacientes lidam com muitos papéis, existem pacientes que trabalham com direito e manuseiam processos, ou contadores, papéis antigos com muito fungo, muito ácaro. Nós temos que ter muito cuidado. Papéis que passam de mão em mão merecem uma atenção especial. Então, eu sempre oriento que evite ambientes contaminantes e contato com potenciais agentes contaminantes, ok? No pós-operatório. E o retorno ao trabalho, ele vai sendo orientado de acordo com cada paciente. Normalmente, depois do primeiro retorno, isso aí em torno de 8, 10 dias, de acordo com a recuperação, nós liberamos aos poucos para que alguém vá deixar a paciente ao trabalho e vá buscá-la, né, para que ela retorne gradativamente às suas atividades. Se por acaso tiver alguma coisa, algum pontinho vazando, não cicatrizou totalmente, ocorreu alguma intercorrência, nós estendemos o período de repouso para que ela, ainda que se esteja se sentindo bem, não se exponha a agentes contaminantes ou a esforços involuntários. E o esforço involuntário pode fazer com que piore ainda mais a situação. E o trajeto de casa até o trabalho, dependendo da rua, do asfalto, do calçamento, a trepidação no carro, isso vai forçando as mamas. Essa trepidação contribui para que os pontos possam abrir, tá? Por isso que eu não oriento que o paciente logo no pós-operatório fique fazendo caminhadas muito longas. É importante caminhar dentro de casa, não pode ficar deitado o tempo todo para não aumentar o risco de trombose. Lígia, seja bem-vinda. Laura, seja bem-vinda. Então é importante essa proatividade, ou seja, de vez em quando levantar e andar dentro de casa, mas você não pode fazer um exercício físico mais intenso, exatamente por causa disso. Eu sei que as pacientes que são superativas,
que treinam, que têm uma rotina de atividade física intensa, irregular, acabam ficando assim inquietas, ansiosas, e a gente tem que ter muito cuidado porque isso pode expô-las a esses esforços, né, que podem piorar a cirurgia. E o trabalho também tem muito a ver com se a atividade que a paciente exerce é uma atividade laboral física, como por exemplo atletas, policiais, tá? Pessoas que trabalham em mercados que têm que de alguma forma levantar peso, personal trainer, de alguma forma fazem esforço físico mais intenso. Essa é uma situação. Outra situação das chamadas profissões sedentárias. É péssimo falar isso, mas essa classificação de quando você trabalha muito tempo sentada, escrevendo, ao computador, etc., ser um trabalho designado como sedentário. Bom, esses trabalhos em que a paciente fica sentada por muito tempo, claro que abrem ali margem para um retorno mais precoce, ao passo que pacientes que têm uma atividade intensa, realmente eu prefiro postergar o retorno às atividades, a não ser que seja simplesmente orientação, o remanejamento para um cargo administrativo, né? E não um cargo em que haja um trabalho braçal mais intenso. Por falar em trabalho braçal intenso, atividades físicas, né? Quando poderei retornar às atividades físicas? Essa é a nossa quarta principal dúvida. Para cirurgias de mama, seja de aumento, seja de redução, de elevação das mamas, etc., em torno de 3 a 4 semanas eu começo a liberar coisas mais leves, tá? Caminhada, agachamento sem peso, abdominal e panturrilha. Ao mesmo tempo, é importante que durante esse período em que você esteja se recuperando da cirurgia, que você tome muito cuidado com a alimentação. Se você tem um ritmo de alimentação e de treino e de repente você para de treinar e continua com aquele ritmo de alimentação, é quase que uma realidade que você aumente de peso. Para os pacientes que têm tendência a aumentar peso, tá? Para os pacientes que não têm tendência a aumentar peso, acaba perdendo massa muscular e acaba realmente emagrecendo por perda de massa magra. São duas situações em que temos que estar atentos. A suplementação ajuda a manter, mas é um período que eu falo de repouso estratégico para que você retorne cada vez melhor após a cirurgia. Então, 30 dias de pós-operatório, você pode fazer caminhada, agachamento sem peso, abdominal e panturrilha. Nada de esforço intenso com os braços ainda. Apesar de que com 30 dias você pode erguer totalmente o braço, fazer alguns alongamentos, lavar o próprio cabelo com mais liberdade, deitar de lado. Ao deitar de lado eu sempre oriento um almofadão, porque você de lado vai abraçar esse almofadão e o seu cotovelo não vai encostar na mama, e sim no almofadão. Isso vai facilitar, né, vai evitar, na verdade, que você acorde dolorida, porque passou a noite inteira com o braço apoiado na lateral da mama. Existem algumas alterações já relatadas na literatura, uma delas é a dor crônica pós-cirurgia de mamas, e por fibroses ou por hipersensibilidade das mamas nas pacientes, e muitas vezes a gente acaba prescrevendo alguns medicamentos e fitoterápicos para diminuir essa manifestação. Ok, doutor, eu trabalho de moto, quando poderei voltar a pilotar moto? 2 meses. 2 meses é uma regra em que eu oriento já um retorno às atividades com musculatura peitoral, como academia, supino, bíceps, tríceps. Tá? 2 meses é um tempo bom. Do mesmo jeito que com 2 meses eu libero natação. O cloro da piscina, ele pode interferir ali na cicatriz, pode provocar manchas ou irritações, ainda mais que aqui no Brasil existe um percentual alto de cloro que é utilizado nas piscinas. Existem algumas piscinas cuja
limpeza é feita com ozônio. Nesse caso, a ação, né, essa ação não existe. Mas, de uma forma geral, o banho com piscina clorada é depois de 2 meses. Natação, 2 meses. E sol, como eu já havia falado, 3 meses. Existem algumas situações específicas, por exemplo, pacientes que praticam algum tipo de luta, ok? Seja Muay Thai, Krav Maga, Karatê, Judô, Kung Fu, Jiu-Jitsu. É muito importante que são esportes de contato corpo a corpo e as pacientes estão mais expostas a pequenas lesões. E eu orientaria pelo menos aí 3 meses, tá? Já operei algumas pacientes jogadoras de vôlei também, e o vôlei tem alguns movimentos que quase que obrigatoriamente a paciente tem um contato rápido do tórax ao chão, né? Isso tem que ser evitado. Com relação a deitar de bruços, doutor, quando que eu posso deitar de bruços? Normalmente deitar de bruços depois de 2 meses, mas lembre-se que para aquelas que possuem implantes mamários, próteses de silicone, o peso do tronco sobre as próteses diminuirá a vida média delas. Então, é claro, a prótese aguenta 90 kg de peso, mas o ideal é que você não fique se apoiando o tempo todo, ok? Além disso, o apoio muito frequente do corpo nas mamas, dependendo do tipo de texturização, isso pode propiciar a ocorrência do chamado flipping, ou seja, a prótese de mama gira sobre ela mesma. Temos aqui algumas outras dúvidas. Ok. Quando poderei ver os resultados finais? Bom, na maioria dos casos, em torno de até 6 meses, a gente já tem uma ideia de como que as mamas irão ficar, pois o inchaço geral já começa a se consolidar, né, nessa fase de recuperação do tecido mamário. É muito comum que as pacientes percebam logo após a cirurgia uma mama mais inchada que a outra, fala assim, olha, as mamas estão diferentes, etc. E a gente tem essa noção, essa avaliação logo que termina a cirurgia, e depois disso começa uma sequência de eventos que dependem não só da cirurgia, mas também da atividade dos braços da paciente, mesmo quando ainda não está sentindo dor, mesmo quando ainda está sob efeito de anestesia. Isso tem que ser dito porque esses momentos logo após a cirurgia contam muito para que tudo corra bem depois. Algumas pacientes, não só as descendentes de italiano, mas nós sabemos que existem algumas pacientes que são muito expressivas, que falam com as mãos, mexendo o tempo todo. E quando eu chego para passar a visita, é uma coisa preocupante ver as pacientes mexendo a mão sem parar e tendo feito a cirurgia das mamas. Realmente, pessoal, isso contribui para que fique mais inchado, tá? Então, muito cuidado, controle os movimentos das mãos no pós-operatório. Com licença. E com relação à cicatriz, o aspecto final da cicatriz, a cor da cicatriz, isso aí 1 ano, 1 ano e meio. Em 1 ano, 1 ano e meio, nós teremos aí a coloração da cicatriz semelhante à pele que está ao redor. Mas, doutor, se a cicatriz não ficar bonita, não ficar fininha, não clarear, hoje existem diversas táticas para melhorar o aspecto da cicatriz. Seja através de uma revisão de cicatrizes, ou seja, com anestesia local a gente remove aquela cicatriz que está alargada, substitui por um risquinho e aí iniciamos ali um acompanhamento para que a evolução seja a melhor possível. Cicatriz retrátil, afundada, tá? Cicatriz grossa, tudo isso pode ser melhorado através de pequenos procedimentos com anestesia local. E por fim, não devemos esquecer da camuflagem de cicatrizes. Exatamente, hoje no Brasil nós temos vários especialistas em camuflar cicatrizes. Um deles é o Rodolfo Tatuador, aqui de São Paulo, um profissional espetacular. O trabalho dele é assim de uma excelência realmente admirável. E através desse domínio da pigmentação e dessa percepção
da cor da pele que está ao redor da cicatriz, ele faz, eu não vou dizer que faz mágica, mas quase isso. Ele deixa muito, muito inapercepta a cicatriz. Inconspícua, inapercepta. São as duas denominações. Fica muito discreto mesmo. Aqui existe uma dúvida, a 7ª dúvida: como gerenciar a dor e o desconforto? Bom, dor é algo natural para todas as cirurgias. Eu comentei aqui numa live anterior sobre a tolerância à dor. Quanto mais tranquila a paciente, mais tolerância à dor. Aquelas pacientes que fazem exercício, que já vivenciam aquela dorzinha no corpo pós-treino, ela já tem essa experiência. Então, sabendo que foi feita uma cirurgia, que elas não estão doentes, elas estão em recuperação pós-cirúrgica, elas vão encarar essa dorzinha como uma dor após ter feito uma quantidade muito grande de burpees, por exemplo, ou de ter trabalhado muito o peitoral. Aquela dorzinha que, com o passar do tempo, dos dias, vai melhorando. Ok? Existem analgésicos, são prescritos 1 ou 2 analgésicos, relaxantes musculares. À medida em que vai desinchando, vai diminuindo o desconforto, a dor. Saibam que o uso do sutiã pós-operatório diminui a dor porque estabiliza as áreas operadas, mas muito cuidado. Existem algumas dores que despertam uma atenção especial. Por exemplo, a dor na região submamária, na dobrinha debaixo do seio, ela pode ser causada pelo próprio sutiã. Ele pode enrolar e ficar apertando, e esse aperto pode inclusive fazer a incisão abrir. Então tem que ter muito cuidado com a posição do corpo no pós-operatório e com a região de pressão do sutiã. Tá? Existem algumas dores, por exemplo, que se irradiam um pouco para a costela. Essas dores, na maioria dos casos, elas são autolimitantes, não demora muito, mas são decorrentes de alguns pontos que a gente faz, que são chamados de sutiã interno, que dão toda uma sustentação na região submamária. Mas é uma dor esquisita, a paciente sente algo esquisito porque vem aqui embaixo, né, na região das costelas, mas não tem nada a ver com costela, tá? Pacientes que já fazem uso de remédio analgésico, pacientes que têm fibromialgia, pacientes extremamente ansiosas, inquietas, pacientes cujas expectativas são muito acima da realidade, essas sim têm mais propensão a ter dor pós-operatória. E a dor pós-operatória também pode estar vinculada, por exemplo, à constipação intestinal. É muito comum que alguns pacientes que antes da cirurgia o intestino já não funciona tão bem, depois da cirurgia, com o efeito residual de anestésico, nosso intestino fica preso muitas vezes aí por uns 5 dias. E isso é terrível, porque causa um desconforto muito grande. E esse desconforto resulta em um aumento da dor pós-operatória. Okay? Temos que estar muito atentos para o funcionamento intestinal. O intestino, que hoje é considerado o nosso segundo cérebro, um intestino cujo funcionamento correto realmente deixa as pacientes mais tranquilas, mais serenas, tá? E uma flora intestinal bacteriana saudável com certeza contribui para uma boa imunidade, para uma boa recuperação pós-operatória, para um efeito anti-inflamatório bom. Com relação ao inchaço, as drenagens linfáticas, elas, ao estimularem os gânglios a captarem esses líquidos que ocorrem nas áreas operadas, a drenagem contribui para a diminuição da dor, inquestionavelmente. É muito importante isso. Por isso que a gente bate tanto na tecla da paciente fazer o acompanhamento com a fisioterapeuta que tem experiência em pós-operatório de cirurgia plástica. Além disso, o manuseio das áreas, né? Dependendo da forma como você manuseia as áreas, você pode aumentar ou não o risco de infecção. E tem que estar ali atento mesmo nesse pós-operatório, porque, quer queira ou não, existe um impacto emocional e psicológico, que é a nossa 8ª dúvida aqui. Que impacto emocional ocorre nas pacientes, né, no pós-operatório? É uma mudança que está ocorrendo ali,
é uma troca, paciente de mamas grandes para mamas pequenas, ou de mamas caídas para mamas mais firmes, ela terá ali cicatrizes. E ela aos poucos tem que encarar essas cicatrizes como o sinal de que uma coisa boa ali aconteceu. A cirurgia não é simplesmente como trocar de roupa, não, existe uma sequência de eventos de um organismo vivo que vão ocorrendo ali com o passar do tempo. É papel do cirurgião estar ajudando a conduzir esses fenômenos cicatriciais da melhor forma possível para que tudo corra bem, mas é importante também que a paciente faça parte dela. E estar preparado emocionalmente para a cirurgia é muito importante. Se você sabe o que pode acontecer, com certeza, se acontecer, você estará tranquila porque já lhe foi avisado. É por isso que a consulta médica, a nossa consulta, não é tão rapidinha, não. Eu falo sobre tudo o que pode acontecer, desde abrir ponto, ficar roxo, perder uma parte da areola por uma infecção ou por uma dificuldade de cicatrização. A minha preocupação com relação a pacientes no pós-operatório ficarem manuseando áreas do corpo como pés, mãos, sabe, pedicure, manicure, ou até querer fazer depilação precocemente, isso tudo contribui para a cirurgia infeccionar num período em que ela já começou a se consolidar bem. Tudo o que você for fazer, muito importante, por gentileza, comunique ao seu cirurgião. Por mais simples que as pessoas pensem que seja isso, é nisso que a gente que tem uma vivência, uma percepção sobre pós-operatório, nós orientamos para evitar algumas complicações, tá? E esse impacto é muito importante. Vocês sabiam que do mesmo jeito que existe aquela depressão pós-parto, também ocorre a depressão pós-cirúrgica? Sim. A paciente que é extremamente independente, extremamente confiante, não depende de ninguém para nada, de repente ela está ali, dependendo das pessoas para se levantar, para se deitar, para colocar alguma coisa até a boca, para levar algo até a boca, sem fazer movimentos muito bruscos, tá? Não pode sair de casa no começo, não pode retornar ao trabalho, o recebimento de visitas fica meio restrito para que não tenha tanto risco de infecção, e além disso, toda vez que se olha ao espelho está roxa ou está inchada, está sentindo dor. Dependendo da psique da paciente, realmente isso pode causar depressão, ansiedade, diversos tipos de transtornos. Já tive pacientes que, num pós-operatório, tiveram síndrome de pânico. Pacientes que já tratavam pânico, etc. E diante daquela situação reclusa, aquela pausa obrigatória para uma boa recuperação pós-operatória, simplesmente elas tiveram uma crise de pânico. É por isso que a cirurgia não é simplesmente os exames estão prontos, ok, vou fazer. Não. A gente tem que ter essa percepção de avaliar o paciente como um todo para dizer, olha, está no momento certo de operar, ou então gentilmente, sutilmente falar assim, olha, vamos esperar um pouquinho mais para aproveitar um momento um pouco mais propício. Nesse momento agora que você está vivendo, provavelmente a cirurgia não terá o mesmo rendimento, a mesma evolução, e nós temos todos os ingredientes para você ter uma complicação. Essa sinceridade, essa honestidade do paciente é extremamente importante. O timing, o momento certo para que a cirurgia ocorra e que você tenha uma recuperação boa. E o melhor, à medida que vai desinchando, vem aquele efeito a longo prazo, em que você começa a perceber um inchaço reduzindo, começa a se empolgar para experimentar sutiãs diferentes, sutiãs novos, em que o seu busto encaixe melhor no bojo, na copa do sutiã. Um momento em que você vai escolher a roupa e não a roupa escolher você, como muitos dizem, e participar desse momento é muito gratificante. É aquela chamada virada de chave, é a paciente que não
não se empolgava muito por ir a uma academia, fazer exercícios, e de repente a mama está menor, consegue vestir um top, uma roupa de fazer academia e se sente cada vez melhor. Esse tipo de efeito é muito, muito interessante, e em termos de expectativas e perspectivas para o futuro, nossa, são os melhores. Eu sempre falo que mamas lutam contra a gravidade do momento que a paciente levanta até o momento de deitar-se, e óbvio que mesmo sendo uma mama menor, ou mesmo sendo uma mama que já foi erguida, ou que foi aumentada através do acréscimo de uma prótese de silicone, sempre haverá a chance delas cederem. Sempre. É importante que o cirurgião esteja ali presente. Caso elas cedam, a gente pode fazer os refinamentos cirúrgicos. E esse refinamento depende de cada caso. Um alerta que eu repito, as canetas injetoras para perda de peso, elas vieram para adicionar, para contribuir para a perda de peso e, consequentemente, saúde. Elas melhoram os níveis de todos os lipídios, elas diminuem gordura subcutânea, mas também diminuem gordura visceral. Mas elas podem ter um efeito de diminuir muito o colágeno e propiciar flacidez, não só das mamas, mas do rosto e diversas áreas do corpo. É muito importante que vocês tenham essa noção, porque dependendo da dimensão corporal, do shape que você tem por objetivo, mesmo depois de ter realizado uma cirurgia plástica, pode ser necessário reintervir para retirar mais pele. Isso vai depender de cada paciente. Okay? Em algumas situações de programação de retoque, de reintervenção, de revisão de cicatrizes, normalmente a gente espera até 1 ano, no máximo 1 ano e meio. Mas existem alguns grupos de pacientes, como por exemplo as pacientes que perderam 30, 40 quilos, ou pacientes pós-cirurgia de redução de estômago e que têm uma quantidade muito grande de estrias. Ainda que a cirurgia de mama seja realizada, a gente sempre avisa que, olha, pode ser que no intervalo de até 1 ano e meio haja necessidade de operar novamente para tirar mais pele, porque a perda de colágeno faz com que essas mamas cedam bem mais rápido. Não importa a técnica, não importa se a prótese é colocada atrás do músculo, na frente do músculo, prótese de alta aderência, o pocket, o envelope que envolve o tecido mamário, que é a pele, perdeu colágeno. E realmente existe essa tendência a mama ceder, tá? Isso é muito importante. Vamos ver aqui alguma dúvida mais. A amamentação. Doutor, após a cirurgia de mama, poderei amamentar? Existe um percentual de pacientes que possuem dificuldades na amamentação, tá? Mas na maioria dos casos, os pacientes conseguem amamentar sim. Após uma cirurgia de redução de mamas, colocação de implantes, cirurgia para elevar as mamas, a mastopexia. E eu vou falar aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que alguns pacientes que nunca fizeram nenhuma cirurgia de mamas e que têm mamas grandes, uma parte delas não consegue amamentar de jeito nenhum? E isso ocorre. Então, nessa troca aí, nessa balança em que a gente vê custos e benefícios com relação a realizar a cirurgia de mamas, realmente os benefícios são tão grandes que eu falo para vocês, vale a pena. Esse impacto na autoestima de cada mulher, que muitas vezes está ali, adolescente, com a mama muito grande e que torna a paciente corpulenta, quando na verdade não é. E a diminuição das mamas contribui tanto para que se sinta cada vez mais bonita, para que possa mudar os seus hábitos de vida, né? Essa reflexão é muito importante porque as mamas possuem uma conotação significativa de feminilidade, de delicadeza, de silhueta. E poder fazer parte dessa transformação, dessas melhorias, contribuir para que as pacientes tenham uma maior autoconfiança, isso me deixa realmente muito, muito grato poder participar disso. Não só das cirurgias estéticas, mas
nos casos em que a paciente perdeu a mama após um câncer, que não tenha mais mamilo e que a gente reconstrói, faz um novo mamilo ou faz a pigmentação da areola. Isso realmente é muito gratificante, é muito honroso. Nós selecionaremos algumas outras perguntas para serem esclarecidas nos próximos lives, e eu gostaria de pedir aqui a participação de vocês, porque, como eu falei, essa live é para vocês. Participação essa através de sugestões. Vocês podem mandar mensagem via direct, ok? Que nós estaremos aqui todas as terças-feiras no nosso Plat Talk. Pelo andar da hora, nós vamos encerrar aqui. Eu gostaria de dizer que foi um grande prazer a todos que entraram e aguardo vocês na semana que vem. Grande abraço.